Olá, pessoal! Muito boa noite para vocês. Sou a professora Valdilene Nogueira, coordenadora do curso em Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas da Faculdade Forte. Estou aqui para a gente iniciar o nosso segundo dia do primeiro seminário Diálogo Educacional. Ontem nós tivemos duas mesas incríveis, tratando sobre psicologia da educação e também sobre as metodologias ativas. Hoje a gente continua os nossos diálogos, agora conversando com dois professores que eu admiro muito, craques em concursos públicos, os dois são aprovados em todos os concursos que eles prestam, e a gente tem muita honra de apresentar os dois professores da disciplina de concursos públicos aplicados à gestão educacional da Faculdade Forte, do nosso curso, professor Leandro e professor Bruno Meirelles. É um prazer recebê-los aqui. Boa noite, Val. Boa noite, Bruno. Agradeço o convite e espero contribuir com todos e todas aí nesta noite. Boa noite, Val. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. Boa noite ao professor Leandro. Será um prazer enorme dialogar novamente com esse grande professor, que eu também admiro bastante. E eu já compartilho com vocês que depois dessa apresentação, a gente fica até sem palavras, né? O peso aumenta consideravelmente e a responsabilidade é enorme de dialogar aqui com vocês dois. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo diálogo e pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. É uma honra para nós, é uma honra tê-los como os professores do nosso curso, e acho que a gente vai ter muita coisa boa para poder conversar. Tem muitos professores, muitas professoras que estão nos assistindo, estudantes de pedagogia que estão querendo entrar nesse mundo da educação, né, que querem entrar na gestão pública, que querem seguir carreira, e acho que vocês dois têm muita coisa para poder ensinar para a gente. Vou pedir para que vocês se apresentem brevemente para os nossos espectadores, para que a gente possa iniciar o diálogo, tudo bem? Professor Leandro, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, quem é você e como que a gente pode dialogar bastante hoje. Tá certo, Val. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Vou me apresentar aos nossos colegas, né? Bom, eu sou o Leandro, né? Eu sou daqui da cidade de Guarulhos. A minha formação inicial, a graduação foi na educação física, né? Eu também sou formado em pedagogia. Eu tenho 2 cursos de especialização, né? Um em educação física escolar e outro em pedagogia do esporte escolar. Eu também sou mestre em educação e para o ano que vem, né, eu participei recentemente de um processo seletivo, vou iniciar o doutorado em educação também, né? Com relação à questão de trabalho, desde 2010 eu sou professor na rede municipal de São Paulo, né, na prefeitura, e desde 2014 eu trabalho na gestão, né? No caso da prefeitura de São Paulo, eu já fui assistente de diretor, já fui diretor de escola, e atualmente eu sou coordenador pedagógico. Eu também trabalho na rede estadual como professor de educação física, né? Lá eu atuo desde 2012. Eu também trabalho num cursinho de concursos públicos chamado Santa Rita, trabalho lá desde 2013. E desde 2007, desde 2017 eu atuo no ensino superior, né, lá na Univeritas, Universidade de Guarulhos, que inclusive a Val trabalha lá comigo, tenho muita honra de trabalhar com ela, aprendo muito. Bom, e com relação ao nosso encontro de hoje, né, a ideia é que nós discutamos aí algumas questões sobre a importância dos editais, a divisão das provas, como se preparar, um pouquinho do plano de carreira, e no mais alguma questão que for significativa para os colegas que estão participando, né? O nosso intuito é, sem dúvida, ir ao encontro aí de alguns anseios, né? De algumas questões que tornem o encontro mais proveitoso, né? Gente, vocês perceberam quantos concursos o Leandro foi aprovado, né? Então, ele tem experiência como diretor de escola, como coordenador pedagógico, como auxiliar de direção, como professor. Então, acho que a gente vai poder aprender bastante. O Leandro está sempre fazendo concursos, está sendo sempre aprovado, que é o mesmo caso do Bruno, né? Então, hoje eu tenho aqui 2 concurseiros de sucesso para poder conversar com a gente sobre essa carreira pública. Bruno, se apresenta para o nosso público, por favor. Mais uma vez, obrigado, Val, pelas palavras. Eu costumo dizer que a gente realiza concursos, até pouco tempo atrás eu realizava concursos para a gente ser aprovado, para buscar
uma oportunidade melhor, né, um espaço que a gente possa, de fato, se apropriar, para que a gente possa viver aquele espaço com bastante significado, né? Mas os concursos, para mim, também é uma oportunidade de aprimoramento. Eu vejo nos concursos uma oportunidade de continuar estudando, de saber se eu estou atualizado sobre as temáticas que estão ocorrendo. Então, muitas vezes eu acabo prestando concurso mesmo sem ter a intenção de assumir a determinada vaga, né? Colocou, eu sou professor de educação física, também com especialização na área de educação física escolar, pedagogia do esporte, na área de recreação, eventos e lazer. No ano de 2015, eu concluí o meu mestrado na área de educação física, na linha de pesquisa e educação física, escola e sociedade. Então, uma área que dialoga bastante, reflete bastante com as questões relacionadas à escola. Atualmente, estou cursando o doutorado na Universidade de São Judas, também numa linha de pesquisa dos estudos socioculturais, né, que vai refletir bastante sobre as questões relacionadas ao cotidiano, formação de professores, práticas pedagógicas, políticas públicas. Na minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de participar e trabalhar em diversos projetos dentro de redes públicas, né, principalmente redes públicas municipais aqui na região do ABC. Então, atuei no município de Diadema, São Bernardo, Santo André, alguns projetos no município de São Caetano do Sul. Atualmente eu sou professor de 2 redes públicas, Santo André e São Bernardo do Campo, como professor de educação física. Tive uma experiência de 8 anos na gestão pública, então trabalhando com coordenação de projetos educacionais, coordenação de educação física, trabalhando e contribuindo na formação de professores. Também atuei no ensino superior, numa instituição privada aqui na região do ABC, fiquei durante 5 anos. Tive uma oportunidade de trabalhar em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num projeto do Ministério do Esporte, Ministério da Educação. Enfim, eu espero que na noite de hoje a gente possa dialogar, trocar figurinhas, dicas, e refletir um pouquinho sobre quais são as possibilidades, quais são os caminhos para efetivar uma carreira pública na área da educação. Excelente. Então, pessoal que está assistindo a gente, já deu para a gente sentir o peso, né, dos nossos convidados de hoje, como que nós vamos conversar aí com vocês sobre a temática dos concursos públicos. Eu vou pedir mais uma vez para que vocês deixem os comentários, né, aí está aparecendo para você deixa o seu comentário, a sua pergunta, a sua inquietação, que esse diálogo só faz sentido quando ele tem a participação de vocês. Então, por favor, deixem aí os comentários, que a gente vai aqui trazer as temáticas e vai dialogar com os nossos professores. Tudo bem? Vamos para o primeiro tema, então, de hoje, né? Quando a gente vai fazer um concurso, a gente fica muito preocupado com a seleção dos conteúdos, né? Porque o concurso é uma prova, normalmente uma prova organizada com questões dissertativas e questões optativas. Então, a gente precisa de ter ali uma seleção desses conteúdos para que a gente consiga se planejar para poder fazer essa prova. E a gente está passando por um processo seletivo, então a gente precisa ter uma nota boa para conseguir ser aprovado, né? E aí, então, Leandro, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre como que funciona, como eu vou fazer um concurso, né? Então, eu fiz também alguns concursos ao longo da minha vida aí, também tenho carreira pública, né? Então, quando a gente vai pensar que a gente vai fazer esses concursos, como que funciona a seleção desses conteúdos, que acho que talvez seja o ponto mais importante para a gente começar a se preparar, né? Para poder fazer uma prova. Pois bem, Val, muito legal sua pergunta, porque todas as vezes que as pessoas vão fazer o concurso, né, elas têm, por muitas vezes, a ideia de que é muito conteúdo, são coisas que não dá tempo de ler, mas talvez eu tenha que fazer um cursinho, enfim. Muitas coisas que caem em concurso, né, já é produto ali do que foi discutido na graduação, muitas questões já foram, de alguma maneira, ali estudadas ou tematizadas, né? Agora, o que sempre fica para as pessoas tomarem muito cuidado é com relação ao edital, né?
Então, à medida que sai o edital, ele tem aí um prazo, muitas das vezes, em torno de 1 mês e meio, 2, alguns até 3 antes da realização da prova. Então, é a partir daí que a pessoa tem que tomar um cuidado maior, porque é como eu falei, considerando o período em que ela esteve, eventualmente na universidade ou em algum outro curso que ela tenha feito, ela já teve contato com muitas daquelas referências, né? E à medida que ela toma conhecimento do edital, é que aí ela consegue destrinchar ali um pouco mais, consegue organizar ali a sua proposta de estudo, né? Uma questão também importante que tem nos estudos para concurso é que os autores, eles não necessariamente falam coisas distintas, né? Eles até dizem coisas muito próximas, né? O que o Luizito, um amigo nosso, Luiz Sanches, fala até de que muitas propostas, muitas teorias, à medida que nós fazemos um recuo epistemológico, assim, elas partem de pensamentos muito próximos, né? Mas é importante pensar em como que cada autor se particulariza, né? Em relação àquilo que ele defende, né? Então, uma das ideias centrais é você ter esse olhar daquilo que une muitos autores, coisas que eles dizem muito próximas, o que particulariza cada um deles, e, sobretudo, a importância de você considerar a divisão dessas provas, né, que aparecem ali nos editais, que é a questão, basicamente, né, dos autores pedagógicos, a linha específica, né, de cada área, e também a legislação educacional, né. Então, uma dica que se tem muito é, à medida que tem algumas publicações mais recentes, né, como no próprio site do Planalto, né, tem as atualizações diárias que tem ali na LDB, por exemplo, na Constituição Federal, que foram no Estatuto da Criança, ali tem uma fonte relevante de estudo, né, e também, mais recentemente, outros documentos, como a BNCC, e algumas questões nesse sentido, né? Então, à medida que você toma conhecimento do edital e faz ali um certo registro, né, de autores que você já conheceu, já deu uma lida, você pode ir adiantando, né? E enquanto não sai o edital, uma outra forma também é você analisar as provas anteriores daquela rede a qual o concurso está disponível, né? Tem um site chamado pciconcursos.com.br que ele é muito útil para isso, né? Então lá você baixa a prova, o gabarito, e é uma forma de adiantar um pouco essa questão. Agora, é claro que o edital ele vai sempre trazer especificidades, né? Você pode explicar para a gente, Bruno? Muito bom, Leandro. Dá vontade já de começar a estudar para os próximos concursos, te ouvindo falar. Bruno, você pode explicar para a gente, quando, né, algumas provas que eu fiz, né, na minha carreira, normalmente as provas de concursos públicos, elas são divididas em duas fases. Então, a gente tem, se eu sou professora de português, de matemática, de história, de geografia, enfim, eu vou ter as questões específicas, que são as questões voltadas para a minha área de conhecimento, né? Então, se eu sou professora de inglês, eu vou ter uma prova ali com os conhecimentos de inglês, para que eu possa me aprofundar e mostrar que eu tenho conhecimento específico sobre aquela área. Mesma coisa na educação física, na geografia, enfim. E a gente tem também uma outra parte, que é uma parte geral, né, que é de cunho pedagógico, onde aí vão ser cobradas as principais teorias educacionais que são desenvolvidas, e aí vem os autores, e aí vem a construção teórica toda em cima disso. É importante, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque é um diferencial, né? Então, de todos os concursos que eu fiz, na parte específica, sempre eu ficava ali, todo mundo ia muito bem, né? Então, sempre ficava ali bem, porque todo mundo ia bem. Mas aí, na parte pedagógica, e aí eu acho que vem muito da minha formação em pedagogia, e, enfim, eu sempre ia muito melhor do que os demais. Então, eu acho que as pessoas, de certa maneira, a parte geral, a parte pedagógica, ela é um pouco negligenciada por quem vai fazer o concurso, porque era sempre o ponto que eu me destacava dos demais, era na hora da legislação e na hora dos autores da área da educação, né? Eu queria saber se essa minha percepção, ela faz sentido, e como que a gente pode se aprimorar para essa parte geral, que é a parte que diferencia normalmente os candidatos. Legal, Val. Muito boa a sua pergunta, e a sua percepção ela está correta. A gente costuma dizer que as provas de concursos públicos, talvez elas não sejam a melhor forma de você avaliar um candidato para saber se ele vai ser um bom professor ou não numa rede pública, né?
mas no momento, acho que ainda não encontraram outras formas mais efetivas de garantir um processo equitário, um processo limpo, né, um processo transparente de seleção. Então, geralmente, as provas têm sido feitas nessa perspectiva de perguntas de conhecimentos, tanto específicos quanto conhecimentos gerais. E aí, de uma maneira geral, os candidatos acabam se dedicando um pouco mais naqueles conhecimentos que eles têm maior segurança, vamos dizer assim, né? Então, eles focam muito na questão dos conhecimentos específicos. E como você colocou, essa prova ela vai avaliar aqueles que conseguem demonstrar maior grau de conhecimento no desenvolvimento dessas provas. Então, um diferencial é que você tente dar conta dos conhecimentos que são exigidos nas provas de maneira geral, de maneira equilibrada, né? O professor Leandro pontuou bem, um dos caminhos mais importantes é você ter clareza de quais são as regras do jogo, né? E onde estão escritas as regras do jogo, e são exatamente o edital. Então, o edital de cada um do concurso público, ele é muito singular, ele é muito específico. Então, o primeiro ponto importante é você entender quais são as exigências que vão ser cobradas de você. E por que eu falo isso? Porque alguns editais, eles deixam, eles acabam estabelecendo pesos maiores para algumas questões em detrimento de outras. Então, por exemplo, se você lê o edital e você perceber que eles estão valorizando mais os conhecimentos específicos, por exemplo, estão atribuindo 2 pontos para cada questão que você acerta e 1 ponto para as demais questões, então isso é um ponto importante para você se dedicar, né? Você não vai deixar de lado os outros conhecimentos, mas você precisa ir muito bem naqueles conhecimentos que estão sendo exigidos e estão sendo mais valorizados. Mas eu costumo dizer que a gente não pode deixar de lado os conhecimentos que não são específicos das nossas aulas. Então, da nossa área, perdão. Por exemplo, língua portuguesa é um conhecimento básico e ele é exigido em praticamente todos os concursos. Então, quais são as dicas para que eu possa ir bem, por exemplo, numa prova de língua portuguesa? A primeira delas é a leitura. Eu preciso ser uma pessoa que tenha uma constância na leitura, né? Eu preciso ter um hábito de ler no meu dia a dia. Esse hábito de ler vai me ajudar a criar um repertório de vocabulário, vai criar um repertório gramatical que vai me ajudar possivelmente no desenvolvimento das questões de língua portuguesa, por exemplo. A leitura, ela pode contribuir comigo também na perspectiva de responder questões sobre conhecimentos gerais. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de me atualizar, e hoje está muito mais fácil, né? Porque a gente tem diversas fontes pela internet, fontes online, então eu posso tentar me atualizar. Eu preciso ler bastante sobre diversos conhecimentos, e aí os jornais nos ajudam muito. Então, eu consigo ter aí 2 movimentos de estudos. A leitura, para que eu possa melhorar o meu desenvolvimento das questões de língua portuguesa, e, ao mesmo tempo, ir bem ou ter maior desenvoltura na realização das questões de conhecimentos gerais, né? E aí, outras dicas são essas que o professor Leandro já contribuiu, né? É você tentar identificar na linha de pensamento dos autores quais são os assuntos que são específicos e particulares de cada um deles, e de que forma eles se relacionam com a área de conhecimento que você está prestando o concurso. Muito legal essa sua fala, Bruno. Você já vai trazendo dicas valiosas aí pra gente. Tem o dono da Forte, né, o Antônio, que está aqui nos acompanhando, ele dá uma dica muito legal, e eles conversaram sobre isso outro dia, que ficou para mim, que a dica do sucesso, né, é pelo menos 6 páginas por dia. Então, você escolhe alguma coisa que você gosta de ler, né, você foca naquilo que você gosta de ler. Então, a nossa primeira dica infalível aí, ó,
É pelo menos 6 páginas por dia, dedique-se à leitura. Isso vai ampliar o seu vocabulário, isso vai melhorar o seu português, isso vai trazer com que você tenha benefícios de raciocínio, isso vai conectar você com temas da atualidade. Então já fica a nossa dica aí, uma pequena leitura, tira um pedacinho do seu dia, fica um pouquinho menos nas redes sociais, assiste um pouquinho menos de TV e se dedica a ler uma coisa que você gosta, nem que seja um pouquinho todo dia. Isso já vai fazer toda a diferença quando a gente for olhar lá para as nossas questões, principalmente na prova de português, onde também, hoje em dia, a gente tem uma tendência às provas elas serem menos pragmáticas, né? Então, a gente tem uma tendência de cobrar menos regras e a gente tem uma ideia de que a interpretação, de que a análise do conteúdo, de que a relevância do tema, de que a coerência na sua escrita, ela seja muito valorizada pela banca. Então, essa leitura diária, ela contribui muito para isso. Fica a nossa dica do professor Bruno. Leia um pouquinho todo dia, que isso já vai melhorar bastante o seu desempenho. Leandro, quer dar mais dicas para o pessoal que está assistindo? Sim, é muito interessante a fala do Bruno, né? Fico muito contente, né? Porque eu aprendo muito também com essas questões que nós trazemos, né? Sobretudo pela fala do Bruno, eu anotei aqui, né? Além dessas questões de estar atento ao peso, né? Das provas, é muito curioso que a prova de concurso, por exemplo, que ela exclui determinados conjuntos de questões que você não alcance ali um número mínimo necessário, né? Então, é justamente isso, você se dedica muito, por vezes, vamos pegar o exemplo de um concurso de POA, que teve há alguns anos atrás, né? Lá você não podia zerar em nenhuma área de questões. Lá haviam perguntas sobre português, matemática, legislação, conhecimento específico, conhecimento pedagógico. E aí tinham mais outras questões. Tinha informática e tinha conhecimentos de atualidade. E isso é muito curioso porque, de repente, você arrebentou, você foi muito bom em tudo, mas aí pode ser que esses conhecimentos de informática e atualidades fez com que você ficasse ali no meio do concurso, não conseguisse ali a questão da continuidade, né? E um outro ponto interessante também é com relação à agregação dos títulos, né, que também aparecem, né, junto aos editais. À medida que nós pensamos nos títulos, né, embora isso a gente também pensa depois na questão do plano de carreira, porque isso, a gente até vai discutir isso hoje um pouco mais para frente, né, o quanto a questão dos títulos ela é importante dentro de cada contexto e cada segmento de trabalho, né, mas um outro olhar que os candidatos têm que ter é com relação aos títulos, né, porque você pode pegar um edital em que uma especialização possa estar valendo 3, 5 pontos, né, eu lembro que uma vez eu fiz um concurso em Suzano que valia 10 pontos uma especialização. E aí é um outro elemento importante, porque quanto mais, então, eu estudo vinculado às instituições de ensino, né, que vão trazer ali os títulos, né, especialização, mestrado e doutorado, isso vai sempre agregar a questão dos concursos públicos, né. Então, uma vez que isso agrega para nós, como a gente tem dito, né, muito conhecimento, experiência, né, e aí essa é uma questão. E uma outra que o Bruno também falou, só enfatizando, que foi logo no início da fala dele, que é a questão de você também se inscrever para concursos que talvez nem sempre você vai ter ali a pretensão inicial de trabalhar nele, né? Então, por exemplo, eu moro em Guarulhos, então até eu ficar um pouco mais experiente em concurso, eu já fui prestar, assim, em Taubaté, em cidades um pouco mais longe, assim, justamente por conta dessa experiência, né? Ou seja, como diz a Sueli Amaral Melo, né, lá da pedagogia, é do exercício das linguagens que se fortalece a expressão, né? Então, assim, essa linguagem de concurso é importante a gente fazer, porque a gente aprende fazendo nesse contexto também, e é uma forma de você ficar menos nervoso, né? Isso acontece muito, né? Por exemplo, o Bruno ele disse muito bem, as competências que são exigidas para quem passa numa prova de concurso, por vezes não tem muita relação com a ideia do trabalho diário como professor, não tem muita relação com outras competências que envolvem o trabalho docente. Mas é um momento em que você, naquele contexto, precisa estar tranquilo, precisa lembrar das coisas que você estudou, e tem que ter muito claro que essa tranquilidade pode fazer ou não, como a Val bem disse, né, você deixar muitos candidatos para trás, né? É uma competição, por vezes, bem exacerbada, né? E a gente trabalha nesse contexto, né? Exatamente. Então, olha só, pessoal, a gente já tem 2 dicas aí, né? Incríveis. A dica do Fábio, dono da Forte, que é ler pelo menos 6 páginas por dia.
e agora a dica dos outros professores, que é essa ideia da gente conseguir fazer outros concursos, mesmo que não seja aquele que eu vá assumir, mesmo que não seja o meu cargo, eu experimentar, né? Eu ter a linguagem do concurso familiarizada para mim. Então, eu resolver questões, eu olhar para essas provas com menos susto, né? Quando a gente vai para uma prova, já sabendo como que ela é estruturada, como que ela é organizada, isso facilita muito a minha linha de raciocínio, né? E faz com que eu consiga desenvolver ali as questões sem me assustar com o conteúdo, porque eu já estou ambientalizada com o tipo de prova, com a velocidade que eu tenho para resolver cada questão, e isso facilita bastante para que a gente tenha tranquilidade para poder resolver. Vou começar a trazer aqui para vocês algumas perguntas que estão surgindo aqui dos nossos participantes, e o José Tetiano da Silva, ele pergunta para vocês se seria interessante, nesse sentido, estudar provas anteriores da banca. Então, da banca que vai realizar o concurso, se é uma boa estratégia a gente estudar por provas anteriores dessa mesma banca. O que vocês acham? Boa noite, José. Muito obrigado pela sua pergunta, né? Nos dá a oportunidade de comentar um pouquinho mais sobre essa estratégia, que, no meu ponto de vista, ela é fantástica. O professor Leandro tocou nesse assunto agora nas duas últimas falas dele, da importância de você criar diferentes formas de estratégias de estudos, né? E uma das estratégias é exatamente essa que você colocou agora. Você pode entrar nos sites, principalmente se já tiver sido publicado o edital, você sabe quem vai ser a organizadora da avaliação, e aí você pode tentar baixar ou localizar provas anteriores dessa mesma instituição, no caso dessa mesma organização, para tentar entender um pouquinho quais são os conhecimentos exigidos, como eles elaboram as questões, né? E como o Leandro falou, isso tudo é uma prática. Então, quanto mais habituado com esse tipo de prova que você vai fazer, provavelmente melhor vai ser o seu desempenho, né? E aqui eu toco num ponto muito importante que o Leandro colocou, que é a questão do emocional. Eu costumo dizer que quando você tem propriedade do que você vai falar, quando você está seguro do que você está falando, que você tem domínio daquilo que você estudou, você fica menos nervoso, você tem menos interferências emocionais no desenvolvimento da sua prova. Então, o que eu estou dizendo com isso? Se você já está acostumado a fazer provas, você já sabe mais ou menos quanto tempo você gasta para responder cada uma das perguntas, você sabe mais ou menos o que te espera, o que vai ser cobrado enquanto conhecimentos, como essa organizadora do processo seletivo ou do concurso, como eles costumam elaborar as questões. Então, tudo isso vai te dando segurança. E essa segurança, durante a realização da prova, ela é muito importante, porque, por vezes, o candidato acaba sendo eliminado de uma prova ou ele tem um desempenho não tão satisfatório exatamente pelas questões emocionais. Então, eu conheço vários professores que são professores fantásticos, têm conhecimentos muito bem estruturados, mas que quando eles vão fazer uma prova de concurso público, ele não consegue materializar o conhecimento dele respondendo as questões. Então, isso é uma situação bastante comum. Então, eu concordo com você, a gente pode sim e deve baixar provas anteriores de uma mesma organização para que a gente possa se acostumar com esse tipo de prova, com esse tipo de desafio. Aproveitando esse contexto, né, da pergunta do José, é interessante também quando, à medida que você pega essas provas, eventualmente, VUNESP, Carlos Chagas, Sesgran Rio, essas que nós costumamos fazer, né, que faz parte aí do nosso contexto. Também, algumas vezes eu fiz muito isso e deu certo, foi pegar os autores que eles traziam as perguntas e fazer uma espécie de fichamento do tipo de pergunta que se fazia daqueles autores, né? E com o tempo, né, eu percebi que eram perguntas muito parecidas, né? Às vezes mudava um pouco da ordem do que estava no enunciado, do que estava nas alternativas. Então, esse exemplo essa pergunta que o José trouxe, uma das possibilidades que existe é essa, de você conseguir fazer uma espécie de banco de dados de que tipo de pergunta se extraiu daqueles autores que foram propostos ali, né? Uma vez que a gente também sabe
que os autores são recorrentes, né? É muito comum que os autores caiam nesse concurso. E uma outra questão importante é que, à medida que nós vamos prestar concursos aí vinculados a prefeituras ou às redes estaduais, ao analisar se esses lugares têm propostas curriculares, normalmente os autores que subsidiam aquelas propostas curriculares são os que terão os livros destrinchados no concurso. E aí você já ganha muito mais tempo lendo as propostas curriculares e separando as leituras daqueles autores, né? É impressionante como que as propostas curriculares, como que o currículo, né, ele é fundamental para a gente pensar na carreira pública. Então, a gente precisa, talvez aí uma dica minha para vocês, né, que é justamente a gente entender o que é o currículo e como que as propostas curriculares elas vão sendo elaboradas. Porque a prova de seleção de um concurso é a prova que deseja selecionar profissionais para atuar naquele currículo, né? Então, o currículo ele traz uma visão de mundo própria da gestão, própria da prefeitura, própria da rede de ensino. Então, quando a gente se apropria desse currículo, e a prova ela vai acontecendo de uma maneira mais fácil também. Foi assim quando eu entrei na rede municipal de São Paulo, eu vim de Minas Gerais, o pessoal que está assistindo aí deve ter reparado o sotaque, né? E aí, quando eu vim de Minas para cá, assim que eu vim para poder fazer o doutorado, e assim que eu vim, abri um concurso na Prefeitura de São Paulo. E a primeira coisa que eu fiz foi ler os currículos da cidade de São Paulo, para eu poder entender qual que era a visão de mundo que estava embutida ali naquela prova. E assim eu consegui passar no primeiro concurso aqui em São Paulo, justamente buscando esse caminho. Professor Leandro, olha que legal aqui a interação no chat. A Carolina Barbosa está dizendo que começou desde o início da graduação a fazer concursos por influência sua. Foi sua aluna e você a influenciava a prestar concursos. E ela falou que acabou fazendo da Prefeitura de Suzano de uma maneira bem despretensiosa e passou. E hoje ela atua lá como professora. E aí ela está mandando aqui os agradecimentos para poder falar que te agradece muito, porque as suas dicas ao longo das aulas, elas contribuíram muito para que ela hoje fosse uma professora efetiva de uma rede pública de ensino, e aí ela pediu para eu te agradecer. A Antônia dos Santos está aqui mandando uma outra pergunta, e ela está perguntando aqui para o Bruno, professor, como que fica a questão das provas de títulos? Pois meus títulos não estão, no momento, agregados de muita prática, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho se na hora, eu acho que tem duas fases que é legal da gente pensar em títulos, né, pessoal? Que tem a primeira fase, que é para eu entrar no concurso, e uma segunda fase, que é depois que eu entrei no concurso, qual que é o impacto, né, de uma pós-graduação, de uma segunda graduação, lá depois que eu já assumi o meu cargo. Bruno, você pode falar um pouquinho disso para a gente, por favor? Essa pergunta é a pergunta da Antônia. Muito obrigada, Antônia. Muito obrigada, Carolina. Legal, Val. Antônia, novamente, obrigado também. Vocês fazendo aí sempre perguntas muito significativas e ricas para o nosso diálogo. E se a Val me permite, dentro desses dois momentos, Val, antes de você entrar no concurso público e depois, eu ainda acrescentaria que antes de você entrar, tem dois momentos importantes que a questão da pós-graduação ou dos títulos, ela pode contribuir, né? Na minha visão, a primeira questão, antes de você passar num concurso público em relação à pós-graduação, é a oportunidade de você estar em constante aprimoramento, dialogando tanto com outros professores, que serão colegas seus de curso de pós-graduação, quanto os próprios professores, que em geral são bastante experientes quando estão na pós-graduação, né? E dialogando com a perspectiva dos conhecimentos atualizados. Então, eu costumo dizer que fazer uma pós-graduação também é estar em constante preparação, dentre outras coisas, também para os concursos públicos. À medida que eu curso uma pós-graduação e estou em contato com essas literaturas e conhecimentos em constante atualização, eu também estou me preparando para um concurso público, né? E aí, como bem colocou a Antônia, muitos desses concursos prevêem a questão da pontuação por títulos, que o professor Leandro também já pontuou aqui. Então, muito bem. Então, isso é mais um item importante para você fazer a leitura no edital. Como eu falei, é entender as regras do jogo, descobrir o que e como você vai ser avaliado. Então, geralmente, é no edital que está escrito se vai valer ponto ou não cada um dos títulos que você vai apresentar.
e quanto será essa pontuação, né? Então, veja bem, então você se matricular num curso de pós-graduação, você já pode estar saindo aí com 2 passos na frente dos outros candidatos a uma vaga de concurso público. Primeiro, porque você já está estudando, já está se aprimorando, e segundo, que na hora da prova você pode ser bonificado com mais pontos em relação à questão dos títulos. Num terceiro momento, após o ingresso na carreira pública, e aí isso também vai depender da rede de ensino que você ingressar, você tem a possibilidade de ter um desenvolvimento na sua carreira, né? Geralmente, as carreiras dos cargos públicos, elas também são baseadas, dentre outras coisas, além do tempo de experiência, informação continuada, são avaliados títulos de pós-graduação. Então, algumas prefeituras fornecem aumento, tem uma bonificação salarial, então você pode ter um aumento significativo em relação ao título que você tem de pós-graduação. Em alguns casos, ocorre uma bonificação de pontuação para você escolher as escolas, escolher as vagas que estão sendo ofertadas para você trabalhar. Enfim, existe uma série de benefícios ao você cursar uma pós-graduação. E não esqueçam, sempre é importante estar vinculado à educação, né? Porque muitas pós-graduação, quando não estão vinculadas à educação, elas às vezes não são consideradas tanto para títulos no concurso público, quanto depois para desenvolvimento de carreira. Exatamente, Bruno. Muito legal essa sua fala, porque ela caminha ao encontro daquilo que a gente vem propondo aqui no Diálogo Educacional, né? Que é a formação continuada de pessoas que desejam atuar com educação e para a educação. Então, vou fazer um depoimento aqui que acho que das coisas mais assertivas que eu fiz na minha carreira foi assim que eu me formei. Eu fiz uma pós-graduação na Faculdade de Educação e isso me fez ter contato muito próximo com as teorias curriculares, com aquilo que os autores vinham dizendo, e depois, quando eu fui fazer as provas, essa literatura estava muito mais recente, muito mais próxima de mim, e também na hora que eu entrei, isso fez com que eu tivesse uma aprovação muito acima, né? Então, quando você mostra os seus títulos depois que você passou na prova, você também tem uma subida de classificação e isso te dá benefícios de escolha, te dá benefícios de bastante coisa. Uma outra coisa legal é no nosso plano de carreira, né? Então, quanto mais pós-graduações, quanto mais especializações eu tenho ao longo dessa carreira, o meu plano de carreira ele vai evoluindo e isso me dá, né, merecidamente o direito de ter um melhor salário, porque a gestão pública entende que aquele profissional mais bem qualificado na área de educação merece um salário que o recompense. E aí, então, acabei de receber aqui uma notícia muito boa, que a Pós-Forte vai estar disponibilizando 15% de desconto para as pessoas que estão aqui participando dessa live hoje, desse encontro nosso hoje, no curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas, que é um curso que foi criado, né? As disciplinas, elas foram discutidas com os professores que estão aqui conversando com vocês, então a disciplina ela foi elaborada, a gente tem uma disciplina que é de Legislação Educacional e Concursos Públicos, que foi elaborada pelo professor Bruno e pelo professor Leandro. Então, eles montaram lá, são 60 horas para a gente conversar sobre concursos públicos, pensando em editais, pensando em dicas de estudo, pensando na legislação. Então, todos esses assuntos que aqui a gente está podendo conversar por uma horinha, né? Lá no nosso curso, vocês vão ter 60 horas com essas duas feras para poder conversar muito mais sobre legislação e teorias curriculares e concursos públicos, e isso com certeza vai ser um diferencial na sua carreira, porque isso aproxima você da literatura que é cobrada nesses concursos, e isso faz com que você tenha uma aprovação melhor no concurso e depois isso tem uma forte influência na sua carreira. Inclusive, muitas prefeituras, muitos lugares aceitam uma pós em educação, que é o nosso caso, né? Uma pós-graduação em educação para cargos de gestão educacional. Então, você tem a oportunidade de alavancar a sua carreira aqui a partir do momento que você se dedica à formação de qualidade e é aquilo que a Pós-Forte se propõe a fazer por vocês. Vou trazer aqui mais algumas perguntas, né? A gente está recebendo bastante perguntas, né? E aí eu vou trazer aqui mais algumas perguntas para vocês. Então, só para reforçar, pessoal que está assistindo,
ganhou aqui, é só conversar, mandar lá no chat o seu interesse, você vai ganhar 15% em todas as mensalidades do curso de pós-graduação em teorias curriculares da Faculdade Forte. É um presentão, hein? Então, olha só, vou trazer aqui mais uma pergunta para vocês. A gente está tendo aqui uma pergunta com relação à pandemia. Então, o Pedro, ele está perguntando assim, como que a gente pode pensar em novos concursos em 2020, caracterizados por essa pandemia, né? Será que esses concursos vão acontecer? É possível, né? Então ele pergunta, é possível pensar em aberturas de editais agora? Bom, eu vou responder inicialmente, né, agradecer a pergunta do Pedro, né? Então, veja bem, à medida que houve a declaração, né, de estado de calamidade pública, né, lá pela Lei Complementar 173, os concursos públicos eles ficam então suspensos, né, durante esse período, né? O que acontece é que vez ou outra nós ouvimos aí que o concurso foi homologado, que pode ser que tenha uma chamada, é que existe uma outra lei, né, que é uma lei federal, número 9.504, né, uma lei lá da década de 90, que ela fala que a homologação ela pode acontecer até 3 meses antes do período eleitoral, né, do início do processo eleitoral, perdão, da data das eleições, 3 meses antes da data das eleições, né, é uma lei federal, 9.504, lá década de 90, precisamente 97. Então, veja bem, após o apontamento aí do estado de calamidade pública, né, que é da Lei Complementar 173, nós não estamos tendo aí a possibilidade de abertura de concursos, né. E mais para frente também, o que vai acontecer é que as pessoas podem pensar assim, mas está tudo em crise, a economia, enfim. O que vai acontecer é que o que também está proibido é a questão de criação de cargos, né? Mas os cargos que estão em vacância, né, ou seja, aqueles que possuem vagas, ou seja, cargos de professor ali que tem que está em falta, né, vamos dizer assim, haverá concurso para essas pessoas. E se a gente pensar, então, em cargos de professor que está em falta, basta a gente olhar aí para todas as redes, né? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo atualmente dispõe de 3 concursos em que professores acessarão, né, cargos de gestão, que no caso é o de coordenador, que espera-se que chame mais de 1.000 pessoas, né? Inclusive eu e a Val está nesse processo, né, Val? Tem o de diretor, né, e o de supervisor. Isso vai ocasionar uma grande quantidade de vagas para os professores, né? Então, é dentro desse contexto. Não se tem falado sobre concursos online, remotos, né? Mas é nesse contexto aí que a gente verifica essas situações, né? Exatamente. Então, a gente não vai ter criação de novos cargos, mas aqueles profissionais que estão se aposentando, que estão de licença, enfim, esses daí, a rede pública ela tem obrigação de repor, né? Então, e ela repõe por meio dos concursos públicos. Então, a gente ainda tem, sim, a expectativa de que se realize bastante concurso por aí. Inclusive, o Leandro e eu, a gente acabou de ser aprovado em um desses concursos, justamente por conta dessa vacância de vagas. Por favor, Bruno, quer complementar? Exato, Val. O professor Leandro colocou muito bem a questão das legislações, né, que regem os concursos públicos, e eu costumo dizer que isso é uma leitura bastante minuciosa que precisa ser feita, né? Então, só para a gente entender, todo cargo público, para ser criado, ele precisa ser aprovado pelo legislativo, né? Ou a Câmara de Vereadores ou a Câmara de Deputados daquela instituição, daquela prefeitura ou do estado. Então, o que acontece é que existe um número de vagas, um número de cargos de professores já criados. Então, o que a lei proíbe é que se crie novos cargos. Mas a gente vive numa sociedade em constante transformação, né? Então, existe a possibilidade de professores que saem, como vocês bem exemplificaram, para fazer outras funções. Então, o professor sai de um cargo e vai para outro, ele saiu e deixou vago aquele cargo. Então, aquele cargo, ele precisa ser ocupado por alguém. E na esfera pública, no Brasil, a gente não tem a possibilidade de ter acesso à rede pública se não for por concurso público. Então, com certeza, nós teremos mais concursos públicos em 2021, talvez não com a quantidade de vagas que sejam sendo ampliadas.
Então, talvez não tenha essa perspectiva de ampliação de vagas, mas com certeza para substituição. E aí a gente tem caso de professores que exoneram, saem da rede, a gente tem casos de falecimento, a gente tem casos de professores que são promovidos, fazem uma outra seleção dentro do próprio município e assumem outros cargos. Então a gente tem várias possibilidades, né? Então acho que é importante o pessoal ficar atento, seguir aquelas dicas que o professor Leandro, que a Val colocou já, de começar a se preparar antes mesmo do edital sair, né? Porque, com certeza, a gente não tem como não ter concurso público. Isso é uma questão que é impossível. Não tem como a gente deixar de ter concurso público, tá? E aí, Val, eu queria aproveitar aqui um detalhe importante, uma dica que eu acho que é fundamental, que quando é publicado o edital, diz respeito ao número de vagas, né? Ou, em alguns casos, há concursos públicos que são feitos e não coloca o número de vagas, né? Eles vão dizer que existe um cadastro reserva. E aí eu sempre dialogo muito com meus alunos, com os professores que eu trabalho, amigos, e o pessoal às vezes costuma dizer assim: ah, Bruno, saiu um concurso na cidade tal, mas, poxa, só tem vaga. Ah, eu não vou prestar, não tem muita chance. E esse, no meu ponto de vista, acaba sendo um erro muito comum, né? Porque, pela legislação, o número de vagas que o município ou o estado publicar é o número de vagas que ele acaba sendo obrigado a convocar. Então, é muito comum, tanto os municípios quanto o estado, não publicarem o número real de vagas ou não publicarem todas as vagas que aquele concurso vai chamar. E aí o que acontece? Ele coloca uma vaga só, o número de candidatos e concorrentes para aquele concurso acaba sendo menor. Então, em alguns casos, é mais fácil você ingressar num concurso com menos vagas do que aqueles concursos que publicam 100 vagas e vem 1 milhão de pessoas concorrer. Então, isso é muito importante da gente ficar atento, né? A mesma coisa é o cadastro reserva. É que naquele momento não tem vaga, mas com certeza pode sair um professor, pode se aposentar, pode exonerar, e se você for bem colocado, aquele concurso pode te chamar sim. Então fiquem atentos aí à questão do número de vagas e confiem em si próprio, né? Eu costumo dizer que para cada indivíduo que queira entrar no concurso público, você só precisa de uma vaga. Excelente, professor. Infelizmente, a gente está chegando nos minutinhos finais do nosso diálogo, que foi muito bom. Eu falei isso ontem, parece um jargão, né? Mas eu ficaria aqui conversando com vocês horas sobre esse assunto, porque eu acho que é de vital importância, né? Para a gente que está na área da educação, o concurso público ainda é um espaço onde a gente tem estabilidade, ainda é um lugar onde a gente tem autonomia docente, né? A gente sabe que a educação pública ela tem diversos problemas, mas para vocês terem uma ideia, nós três temos vínculos em instituições particulares, mas nós três somos funcionários, nós somos professores, né, coordenadores, diretores, enfim, da rede pública de ensino, porque ainda é um espaço bom de se trabalhar e ainda vale a pena a gente investir, até porque a escola pública, pessoal, é o local de transformação social. Então, é lá onde a gente pode exercer a nossa pedagogia, onde a gente pode melhorar a qualidade de vida, onde a gente pode colocar a esperança da gente ter um futuro melhor. Gostaria de reforçar alguns recadinhos, né? A gente está disponibilizando, então, 15% de desconto para você que está assistindo essa nossa conversa, para se inscrever no curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas. Daqui 5 minutinhos, a gente tem o nosso último diálogo, que está imperdível, com o professor Daniel Maldonado e o Pedro Broneto. São 2 professores especialistas em currículo, e eles vão aprofundar a ideia sobre as teorias curriculares, né? Então, o que são essas teorias curriculares e como elas são vitais na nossa atuação docente. Gostaria muito de agradecer, professor Bruno Meireles, foi um prazer, é sempre uma honra dividir a minha fala com você. Professor Leandro, sempre uma honra, sempre um prazer. Professor Leandro e professor Bruno são os professores responsáveis pela disciplina de Legislação Educacional e de concursos públicos do nosso curso. A disciplina está linda. Se você pretende ingressar em concursos públicos, você vai ter a possibilidade de conversar com essas 2 pessoas que eu admiro muito, que além de excelentes profissionais, são pessoas humanas, comprometidas com a educação, e aí a gente vai poder adentrar e aprofundar bastante nesses assuntos.
Professores, vou deixar um minutinho para vocês agradecerem, falar o que vocês acharam para a gente encerrar nosso encontro. Tá certo, eu falo primeiro, Bruno? Pode ser. Então, Tá Val, certo. Leandro, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Queria agradecer aos convidados que estão participando desse simpósio, dizer que é uma honra enorme estar sempre dialogando. E como disse a Val, a gente está aqui, a gente está na escola, a gente está na luta, porque a gente acredita numa educação de qualidade e melhor para todas as pessoas, né? Então, acho que a educação pública, ela é o caminho, sim, para uma transformação social, e a gente não pode parar nunca. A gente acredita muito nas palavras de Paulo Freire, que nós somos seres humanos eternamente inacabados. Então, hoje, mais uma vez, foi uma excelente oportunidade, e eu agradeço por essa oportunidade, por aprender um pouquinho mais com a Val, com o Leandro, e a partir das perguntas que nos foram feitas. Muito obrigado, e fiquem com a gente, daqui 5 minutinhos, tem o professor Daniel, o professor Boneto, que são outros 2 caras incríveis e vão contribuir bastante com a gente no simpósio. Bom, pessoal, eu gostaria de desejar boa noite a todos, né? Uma boa semana também, que todos estejam bem, né? Que a gente passe por esse período em geral aí que temos de pandemia com muita sabedoria, né? Com muita paz, né? E com muita fé. Agradecer a Val, ao Daniel, né? Agradecer ao Antônio, o Daniel, o pessoal da Forte, que tem dado todo o subsídio aí para nós, né? É sempre um prazer, né? Como os colegas disseram. Eu aprendo muito, né? Aprendi muito ontem, aprendi aqui muito hoje na convivência com os colegas, né? Também vou permanecer aqui para acompanhar a apresentação, né? A live junto ao Pedro e ao Daniel, né? Eu conheço ambos, né? Tenho muita admiração também pelo trabalho deles, né? E o que fica aqui da nossa conversa de hoje é que vocês entendam que tudo aquilo que se remete aos concursos, né, essa questão dos conhecimentos, dos aprendizados, da questão das provas, né, às vezes alguém fala, mas a taxa está cara, uma e outra coisa, mas assim, que vocês vejam essas provas, que vocês vejam esse contexto como um investimento, né, concurso público, processo seletivo, essas provas, elas são investimentos para que a gente, como a Carol comentou, né, de forma despretensiosa, só para finalizar, né, e mandar um grande beijo para ela, tenho muito carinho por todos lá da Universidade de Guarulhos, e a turma dela foi a última turma de licenciatura lá, né. Só para finalizar essa parte, eles era um encerramento de curso, né, e nós fizemos lá um intensivo para a Prefeitura de Suzano, e era um pouco daquela história, né, a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que, mas faltam 2 meses, mas não tem segredo, é estudar, é se comprometer e aproveitar as dicas, né, eu creio que isso, com certeza, ajudou e vai ajudar todos nós aqui nos próximos concursos, né. Obrigado. Muito bom, professores. A gente se vê na nossa disciplina de legislação educacional, né, e concursos públicos, lá na nossa pós-graduação. Pessoal, por favor, eu vou pedir, a gente vai desconectar, vocês apertem F5, tá bom? Não precisa desconectar, não precisa sair do link. Aperta F5, daqui 5 minutinhos eu estou voltando com o professor Daniel Maldonado e o professor Pedro Boneto para a gente aprofundar as nossas discussões sobre o currículo. Então, a gente vai conversar com esses 2 doutores especialistas nessa área, que vem há muitos anos construindo aí uma educação de qualidade sobre as teorias curriculares e a influência de diversos autores nas construções curriculares do nosso Brasil. Muito obrigada pela participação de todos. Nós estamos muito felizes com esses diálogos e a gente se vê daqui 5 minutos.